Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio das Vacinas do Pensamento. Nós hoje temos connosco o psiquiatra e professor de psiquiatria Júlio Machado Vaz. Gosto é que eu apresento assim, agora de repente fiquei um pouco. Também foi verdade, Também é verdade, mas sobretudo fui professor de antropologia médica. antropologia médica, precisamente. Então vou. Mas antes tinha sido professor de psiquiatria e de psicologia também. Muito bem. Então vamos à pergunta habitual e vou deixar ficar isto na gravação porque eu de repente, porque eu gosto também deste simples, de repente fiquei baralhado e acho que faz Sim. sentido. Ahm, Primeira pergunta. Quando eu convidei para este canal, para esta Hum. conversa sobre vacinas de pensamento, o que é que lhe ocorreu? O que é que poderá ser para si uma vacina do pensamento? Bom, nesta altura, se calhar, nós estamos todos demasiado colonizados Pois. mentalmente pela pandemia, não é? E, portanto, eu tive imediatamente um pensamento de... Meti logo uma palavra que é contra o que é que eu vacinaria o meu pensamento. Ok. É, e também acho, mas isto já é o psiquiatra com a formação profissional, mas acho que perante coisas que tenho lido e ouvido, acho que diria contra a polarização. Contra a A polarização utilização. das posições, que eu acho que é sempre má para a possibilidade de trocarmos opiniões, seja sobre o que for, e que tem sido, na minha opinião, muito mau no que diz respeito à pandemia. Claro que há uma multidão de exceções, mas às vezes fico com a sensação que muitas das pessoas que discutem se sentem quase na obrigação de ou estão do lado dos chamados negacionistas ou estão do lado dos chamados carneiros. E isto é muito mau, porque na realidade, entre estes dois polos, é que verdadeiramente se pode dialogar sobre isto. Sei lá, eu dizia outro dia num dos 300 mil webinars que neste momento existem, o que também já dá situações curiosas, porque outro dia eu fazia um webinar e um dos meus colegas do webinar dizia-me: "Ó, professor Júlio, hoje de manhã estive num webinar com americanos e eles dizem que não podemos dizer webinars, é o webinars." Ah, E eu peço muita desculpa, mas ainda não me habituei a dizer assim. Pronto. Mas eu estava à conversa e eu disse assim, mas eu tenho o direito de discordar de muitas das posições oficiais e isso não me torna um negacionista. claro. Não é? Mas é difícil, porque as pessoas estão irritáveis, estão cansadas, etc. E com muita facilidade nos empurram para um lado ou para o outro. Pronto. Este tipo é completamente acrítico, engole tudo o que lhe metem na cabeça, não é? Ou então, este fulano, lá vem a história de que este vírus é igualzinho a uma gripe que não faz mal a ninguém e tudo o resto é teoria da conspiração. E acho que isso muitas vezes tem empobrecido a discussão. Então deixa-me fazer-lhe aqui uma pergunta a propósito desta questão da polaridade e das polarizações, porque eu também penso sobre estas coisas e tenho as minhas referências. E dei comigo a pensar que se calhar, pronto, peguei na Melanie Klein e das suas Uhum. duas posições e dava a impressão que de vez em quando nós neste momento estamos a ir muito para uma posição esquizoparanoide, quando se Uhum. calhar devíamos ir mais para uma posição depressiva. Faz sentido o que eu estou para aqui a dizer? Eu nem sequer sou um especialista de Klein. Mas eu, às Mas vezes eu comigo a pensar nisto, porque há de repente estamos todos a resvalar outra vez para estes extremismos, em que as coisas são pretas e são brancas, e que se calhar e temos muita dificuldade precisamente em pensar os cinzentos. E pronto. E eu vou pegar num verbo que utilizou e dizer-lhe qual é o resvalar que neste momento me assusta. Eu estou com um bocado de medo porque ouço muita gente no consultório e fora dele que está a resvalar para a euforia. Com uma... Pronto. No dialeto da máfia está a ficar hipomaníaca. E isso acarreta riscos. Eu costumo dizer isso. A máfia dos PCs, não é? Pronto, somos nós. Tenho ouvido isso e começo a observar isso, não é? E esta ideia
que se tem de que, pronto, agora com as vacinas tudo isto está resolvido, sendo eu um psiquiatra e, portanto, assumindo a minha ignorância, acho que não é um dado adquirido. Nós não fazemos, por exemplo, a mínima ideia se não teremos que nos vacinar repetidas vezes. Quer dizer, as pessoas da minha idade são aconselhadas a vacinar-se todos os anos contra a gripe, contra a pneumonia. Não me surpreenderia que isto acontecesse, não é? O ano passado, por esta altura, o discurso oficial era: não se esqueçam que pode haver uma nova onda em outubro. Que, aliás, foi curioso, está a ver as tais questões de ficar no meio, não é? Eu, numa determinada conversa, disse: eu não percebo como é que um governo, na primavera, diz é preciso cuidado, porque em outubro pode acontecer tudo outra vez, e em outubro diz isto foi uma surpresa para todos nós. Não é? Isto não tem nada a ver com os extremos. Pronto. E, portanto, é assim, eu tenho a sensação que cantar vitória cedo demais nos pode sair caríssimo. Não é? Depois, por ser professor de antropologia médica, estou com muita curiosidade de ver como é que as coisas ficam, porque como psiquiatra eu não tenho dúvidas, porque não de uma forma tão marcada, nós já tivemos experiências, sobretudo com pequenos confinamentos, etc. Não é? E, portanto, questões relacionadas com a ansiedade, com a depressão, questões relacionadas com o síndrome pós-traumático, vão sobreviver àquilo que eu penso que é o que vai acontecer, que é nós convivermos com o vírus. O vírus tornar-se-á endémico, o vírus não vai desaparecer. Pronto. Mas nessa altura, a parte que mais nos aflige, a parte rigorosamente ligada à saúde, estará controlada. Pronto. A parte psicológica, das sequelas psicológicas, nós sabemos já hoje que não só podem aparecer mais tarde, como podem durar anos, se não forem acompanhadas. Por exemplo, se está a estudar nos profissionais de saúde. Eu estou a ouvir e estou a pensar no último livro que eu li de Boaventura Sousa Santos, em que ele fala que vamos entrar numa época de pandemias intermitentes. E já dizia isto o ano passado, e portanto... Sim. Há uma frase que se tem lido por aí e que eu compreendo porque é que é dita, mas que para alguém da antropologia médica é muito curiosa, porque é mesmo a nossa tendência para projetar, que é dizer-se o que é verdade. Nós temos dado tratos de polé à natureza e isso sai-nos caro. Mas de vez em quando vem a expressão e a natureza vinga-se. A natureza não se vinga. Aliás, não sei, uma vez li isso e pus-me a pensar, isso realmente eu não conheço mais nenhum. Uma vez eu li o homem com H grande, não é? Pronto, o ser humano, mas também é masculino. Eu queria dizer ser humano, precisamente. O ser humano é o único animal que se vinga. Nós somos capazes de esperar 20 anos para nos vingarmos de alguém, não é? Não é propriamente um elogio. A natureza não se vinga. O que acontece é que nós temos vindo a um ritmo cada vez mais acelerado a construir novos nichos ecológicos. E alguns desses nichos ecológicos nós não estamos preparados para eles. Agora estou a achar piada, portanto, a ideia de... Porque eu ando a ler muita coisa no campo da antropologia, tem a ver com esta ideia da virada ontológica. Agora andam muito só do campo da antropologia, andam muito a falar sobre isso. E, por exemplo, o Felipe da Escalá fala de uma ontologia animista. Eu estava a ouvi-lo falar e de repente também até parece que estamos aqui de vez em quando resvalamos, parece. Para este animismo. Para este animismo. A ideia que se vinga é uma projeção, mas é muito animista. Aliás, veja, o que é perfeitamente compreensível, devo-lhe dizer. Nós não resistimos a falar do vírus como de um animal. Ou de uma pessoa má, ou qualquer coisa. Claro. O vírus está a fazer isto, está a fazer aquilo. O vírus nem sequer é uma forma viva, rigorosamente falando, não é? Mas isso vem de trás também. Aliás, é extraordinário como nós ignoramos o pano de fundo sobre o qual se incrusta tudo isto, não é? Que é, por exemplo, esta questão, a linguagem guerreira. Que é uma coisa que costuma pôr de cabelos em pé as pessoas da antropologia médica, mas que tem uma expressão, na minha opinião, magnífica na Susan Sontag, quando ela fala da doença como metáfora. Não é?
Quer dizer, a doença é a doença e, por si mesma, já nos põe encostados à parede. Mas depois, tudo isto, quando se põe uma data de significados simbólicos em cima da doença, não é? A maneira como nós complicamos isto, veja, é muito recente, e não é generalizado, mas já acontece. É muito recente ouvirmos num noticiário dizer que alguém morreu de cancro. Ainda hoje, Hoje o João Sarmento. Não é? Pronto. Julião Sarmento, precisa. Ouvi isso há bocado. O que é que tinha sistematicamente direito de cidade? Morreu de doença prolongada. E todos nós sabíamos o que estava a passar. Não é? Mas porquê? Porque é a nossa vertente, eu diria, supersticiosa, não é? Que Mas isso, nem quer mencionar a palavra, não é? Sim. Mas dizer morreu de doença prolongada não é um eufemismo? Para mim é. Não é? Veja, a Sontag já notava, e bem, mas não é a única. Há um homem que escreveu sobre isso de um modo magnífico, Kleinman, e cujo último livro é um espanto, porque é todo ele sobre o cuidar. Este homem cuidou da mulher com Alzheimer até ao fim, não é? E, portanto, ele demonstra aquilo que nós em abstrato sabemos, que é a própria medicina tem que se reinventar, porque com o envelhecimento das populações, nós cada vez curamos menos e cuidamos mais. Mas nós não fomos formados para cuidar. Nós somos formados para curar. E até com uma certa arrogância omnipotente. E, olha, esta pandemia foi uma cura de humildade também. Porque a medicina, no século XX, sobretudo a seguir ao aparecimento dos antibióticos, teve uma deriva de omnipotência, de agora tudo o que vem morre, não é? E depois com a tecnologia, etc. E depois percebe-se que não. É claro que depois há questões que se levantam. Isto é o nosso Titanic. Depois há questões que se levantam, que é... Isso, se quiser, depois podemos falar dos problemas de comunicação. Mas é assim, num ano foi possível ter várias vacinas. Depois a maneira como os países estão a lidar com as vacinas, etc., isso é um caos. E a pessoa da rua fica verdadeiramente confusa. Se quiser, podemos lá ir. Mas, num ano, foi possível ir a vacinas. E eu tive um pensamento que foi assim. Se quando surgiu aquilo que foi apelidado de a peste dos homossexuais, tivesse havido tanto afã para resolver o problema, ou mesmo depois, quando se descobriu coisa horrível, que também os heterossexuais podiam ser afetados, não é? Nós estamos a falar do início dos anos 80, estamos em 2021. É verdade. Se calhar tinha havido uma vacina para o HIV também. Muito mais rapidamente. Muito mais rapidamente. É. Mas há aculturação, porque nós estamos muito habituados a esperar da ciência uma eficácia e uma isenção que não são dados adquiridos. Claro. Não é? Precisamente. Se tivesse tido uma sensação de premência em relação ao VIH, como se teve agora, eu não tenho a mínima dúvida que o avanço teria sido muito mais rápido. E diz a mesma coisa, por exemplo, em relação ao ébola, por exemplo. Só que o ébola não foi cá. Não é, mas isso lá temos todos muita pena, não é? E nós tivemos essa reação no início, porque aquilo era em Wuhan, era na China, e estávamos cá todos a esfregar as mãos, como, isto é na China. Tivemos discursos oficiais a dizer que a probabilidade de cá chegar era muito pequena. Precisamente. E quando está assim, é claro, pronto, quer dizer. Depois é mais complicado, o que levanta outra questão, que é um problema do nosso tempo, que é, para certas coisas, só se fala de globalização. Para outras, não se percebe as vantagens e os riscos. O que está a acontecer neste momento em determinados países, e eu li um artigo há pouco tempo, que dizia assim, se não o querem fazer por responsabilidade ética,
façam-no por egoísmo. Porque se não ajudam, as coisas vêm de lá para cá. Rapidamente chegam cá e percebemos Exatamente. que chega cá rapidamente, quer dizer, Exatamente. de um ar, precisamente. Voltando um bocadinho atrás, eu queria voltar um pouco ao início, digamos assim, da nossa conversa, ou se quiser podemos ir à confusão das pessoas da rua, mas... Sim, quando quiser, o que quiser. Pronto. Mas eu queria voltar ainda um bocadinho mais atrás, porque uma das coisas que eu também costumo perguntar às pessoas que convido para esta conversa é um pouco tentar perceber, há aqui um lado voyeurístico, confesso, que é, deixa lá ver quais foram os autores que o marcaram, que contribuíram para a forma como hoje vê o mundo. Eu, por exemplo, na minha vacina inicial falei do Freud, falei do Marx, falei do Darwin, porque eu sempre valorizei muito estas três vertentes, biopsicossocial. E até já tive uma conversa com o António Amorim, que não é nada grande fã do Darwin, que me surpreendeu, pronto, do Hipatimuto, mas isso é uma outra conversa. E costumo perguntar às pessoas, eventualmente, se houve assim alguns autores ou livros que tiveram um grande impacto na sua vida e que ajudaram a ver o mundo de uma outra maneira. Eu sei que esta pergunta para si é um pouco, eu digo que é um pouco complicada, porque há pouco, antes desta conversa, falávamos sobre o sexo dos anjos. E eu recordo da quantidade de livros que o Júlio falou naquela altura, que foram para mim, eu depois pensei, também vacinas, porque enriqueceram-me imenso, eu ia depois ler os livros que o Júlio referia nessas conversas e ficava fascinadíssimo. Mas, portanto, voltando, houve assim algum autor ou alguns autores que tivessem assim, que tenham sido mais importantes do seu ponto de vista para a forma como hoje vê o mundo? Eu não quero baixar o nível do seu programa, muito menos o número de espectadores, mas na minha infância, a minha mãe, que era uma pessoa adorável, mas que dizia as coisas como elas eram. Na minha infância, uma vez, eu levei-lhe um texto e disse, mãe, lê isto, eu acho que quando for grande, se calhar, gostava de ser escritor. E a minha mãe leu o texto e disse, querido, eu não sei nada dessas... Minha mãe tinha a 3ª classe. Se eu não sei nada dessas coisas, talvez fosse melhor falares com o teu pai. Mas é assim, para ser escritor, tu deves escrever coisas que tenham a ver contigo, com a tua vida, com o teu mundo, etc. O que tu escreveste são 2 ou 3 páginas do próximo livro dos 5 da Enid Blyton. Que eram livros importantes, sabe? Porque chegavam à Livraria Latina, em Santa Catarina, mas demoravam meses. E demoravam tantos meses que eu, que sou um histriónico de personalidade, consegui obrigar-me a ler só 10 páginas de cada vez para fazer aquilo durar. Pronto. E esses foram os tempos da Enid Blyton, do Cavaleiro Andante, do Sandokan, o Tigre da Malásia e tal. É curioso que na adolescência a recordação que eu tenho, e isto obrigatoriamente tem que ter um significado. Eu na adolescência avancei para a biblioteca do meu pai e, portanto, li coisas para as quais não estava preparado. Tive que reler mais tarde e tal. Mas houve um livro que me deixou completamente fascinado, que foi As Palavras do Sartre. E quando eu penso nisso hoje, acho que foi mesmo por causa das palavras. Eu lembro-me dele falar do avô, tudo isso, havia ali dimensões que tinham significados ou ecos para mim, mas eu tinha hoje, retrospectivamente, eu acho que o que eu sentia é que aquele homem amava as palavras, sabe? E que de certa forma me infectou. Acho que foi importante. Acho, por exemplo, que isso teve influência numa coisa, quem não muda de opinião, seja no que for, não é coerente, é burro. Mas há uma coisa em que eu nunca mudei de opinião. Eu gosto muito mais de rádio do que de televisão. E a palavra é uma das razões. Na rádio,
ou a palavra interessa ao ouvinte, ou o ouvinte muda de estação. Na televisão entra a maneira como nós estamos vestidos, quem está connosco, como é o decor, etc, etc. Há um mundo de distrações. Lembro quando eu fazia o Sexualidades, havia uma senhora, provavelmente já morreu, era idosa nessa altura, e que via religiosamente e mandava-me sempre as suas opiniões. E num programa disse: sou professor, como de costume, concordei com umas coisas, não concordei com outras, mas gostei do programa. E depois dizia, pós-scripto, o seu professor tem o direito de se vestir à vontade. De ter um sapato roto já acho um exagero. O que é que tinha acontecido? O sapato estava sujo na sola e parecia mesmo que estava roto, portanto, e a senhora tinha pensado, bem, jeans é uma coisa, ir com os sapatos rotos, há limites, não é? Pronto. E, portanto, esse amor pelas palavras foi importante. Não é segredo para ninguém a minha paixão pela poesia do Eugênio de Andrade. Não é segredo para ninguém que eu fiquei muito marcado pelo Para Sempre do Virgílio Ferreira. Mas também, em termos do significado que teve para a minha vida, aquilo que disse é importante, porque verdadeiramente é preciso ter a noção que o Sexo dos Anjos, que foi iniciativa do Aurélio Gomes, quando arrancou a Rádio Nova, que foi uma escola extraordinária. Não em relação a mim, em relação a profissionais que estão hoje nas rádios, nas televisões, etc. Não é? Pronto. O Aurélio tinha-me pedido para fazermos um programa de educação sexual. E, portanto, os primeiros programas, acho que foi uma autêntica tentativa de não ter nenhum ouvinte, porque nós chegávamos lá, escolhíamos uma disfunção sexual, por exemplo, e eu despejava ao tratado, era uma seca. E um dia eu apareci com um livro debaixo do braço, que era A Insustentável Leveza do Ser do Kundera. E o Aurélio, que já devia estar pelos cabelos, olhou e disse: está a ler o Kundera? Estou. E está a gostar? Eu disse: estou a gostar muito. E comecei a falar do livro. Sabe que agora... Nunca mais se falou de disfunções sexuais e de educação sexual. Sabe que, pronto, eu vou-lhe contar um segredo que eu ouvi-o com muita atenção e criei uma imagem de si. E depois, quando o Júlio foi para a televisão, aquilo para mim foi uma traição. Nunca mais me esqueço disso. Porque o Júlio era da rádio. Aquilo era nosso. E de repente, eu perfeitamente fiquei irritadíssimo. Era um clube. O Sexo Anjos era um clube. E de repente fiquei irritadíssimo quando andavam os meus colegas, até do teatro, a falar do Júlio Machado Vaz. Eu assim, mas que conversa é esta? Mas sabe, houve vários degraus a esse nível. Sabe que quando a Rádio Nova, e lá está mais uma vez, os três demos a mão à palmatória, mas quando a Rádio Nova nos disse que ia passar o Sexo dos Anjos à hora do almoço, houve uma autêntica rebelião, não armada, mas os três dissemos: isso é trair o programa, isto é um programa da noite. É, claramente. Eu ia para o meu quarto, fechava-me no quarto, ligava a rádio e ficava a ouvir. E foi uma manifestação de discriminação da nossa parte terrível. Porque eles começaram a passar o programa à hora do almoço e o correio de gente que estava nas palmeiras aqui no Porto a apanhar sol e de rádio ligado no carro. Das donas de casa, em esmagadora maioria, que estavam a fazer o almoço e tinham o rádio ligado, etc. E nós percebemos que havia em nós aquele elitismo do programa noturno. Para os escolhidos. Não é? Esse foi, por exemplo, um dos aspectos. Não é? Agora, houve aspectos hilariantes na questão da traição. Porque nós ouvimos uma voz e construímos uma imagem também. É isso, era também isso. Aí está. Por exemplo, acontecia-me a mim e ao Aurélio, claro. Aliás, o Aurélio teve, eu digo teve, porque estava a fazer só da rádio, hoje na televisão também, uma das vozes mais conhecidas deste país. Não é? Pronto. Também o Aurélio pagou as favas disso. Eu lembro-me de pessoas pedirem para assistir à gravação e como o Aurélio, digamos assim, era o anfitrião, se o Aurélio autorizava, por mim não havia problema nenhum.
E havia pessoas que ficavam admiradíssimas porque o Aurélio tem um vozeirão, mas nessa altura eram finguelinhas completas, portanto aquilo não correspondia. Mas no meu caso foi infinitamente mais humilhante, porque na primeira época do Sexualidades, que teve 2 épocas, embora na segunda época o programa foi de uma forma muito pouco subtil censurado e grande parte das pessoas nem sabiam que ainda havia programa. O programa passava às 2 da manhã. Uhum. Eu lá fui para o Algarve, como lhe dizia, em off, por causa da família, não é? E estava calmamente sentado e apareceram-me 2 senhoras amabilíssimas que disseram: nós ouvimos a sua voz, eu não sei o quê e tal. É o professor Machado Vaz, não é? Eu disse: sou. E como é evidente, levantei-me. E uma delas não resistiu e disse: ah, é tão baixinho. Eu lembrei-me disso, também por causa da Insustentável Leveza de Ser, sabe porquê? Porque eu também tinha lido Insustentável Leveza de Ser e dava muito, e tinha feito uma imagem, isso acontece com os livros, Claro, faz imagens, cria imagens daquelas personagens, que depois, quando as vi no cinema, não eram a mesma coisa, aquilo não era a minha personagem. claro, O Thomas não era aquele, tenho pena. claro, Aconteceu a mesma coisa com o Nome da Rosa, sei lá. claro. Eu tinha criado imagens na cabeça e depois, quando fui ver, não, isto não é, isto não é a minha personagem. E aconteceu-me também isso consigo. Não, quer dizer, foi diferente. Eu tinha, tinha uma voz. Eu tinha idealizado um determinado tipo de pessoa e de repente confrontei-me com uma, Sim, sim. com uma figura que não era aquela que eu tinha construído. Isso É. é muito interessante. Isso é muito bonito, porque, por exemplo, quando nós lemos trabalhos sobre a questão, aquele pânico inicial, penso que já desapareceu. Mas houve uma altura, aqui há meia dúzia de anos, em que de repente se disse assim: um dia destes não há livros, está tudo a ler em ecrãs. Pois. Pronto, isso não aconteceu. Mas eu lembro de ler artigos que se tornaram clássicos, em que primeiro eles demonstravam como nós em ecrã lemos de uma forma diferente do que lemos na página. Sim. Mas depois iam mais longe e diziam que com o livro, aquilo que nós costumamos dizer, e eu estou de acordo, que é, depois de se escrever um livro, o livro deixa de nos pertencer. Porque o livro depois vai dialogar com os fantasmas de cada leitor e o leitor vai reescrever o livro. E o que eles diziam nesses artigos é que isso com o livro acontece sistematicamente, no ecrã é muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas ficamos com essas personagens na cabeça, É, com aqueles atores, não é? Pronto, é verdade. é. Eu estava ao vivo e fiz aqui uma série de anotações, por exemplo, o Sartre, que eu lembrava-me. Olha, desculpe, só para lhe contar mais uma com piada da questão da imagem. Força, força. Houve uma altura, quando eu fazia o Amor ainda com a Ana Mesquita, Uhum. que fizemos um semestre de Amor em Serralves, que se chamou Serralves Fora de Horas, que foi muito agradável, porque nós entrevistávamos alguém, cederam-nos o museu, foi uma delícia, pronto. E num determinado dia alguém me telefonou e disse assim: vai ler o artigo do Joaquim Furtado. E eu fui ler o artigo do Joaquim Furtado, que era uma delícia, porque era o Joaquim Furtado a protestar veementemente e a dizer: eu ouvi esta rapariga, que era a Ana Mesquita, durante meses na rádio, construí uma imagem dela. Ela era morena, com uns lábios não sei o quê e tal, e agora sou obrigado a olhar para uma rapariguinha loira e tal. Deram cabo do meu imaginário. Era a mesma coisa, percebe? Isso é maravilhoso. Precisamente. Eu estava a ouvi-lo e estava aqui a anotar, porque eu anotei uma série de coisas. Por exemplo, foi o Júlio que me deu a conhecer um livro que eu gostei imenso, Os Nós e os Laços, do Alçada Batista. Eu fui fazendo aqui uma série. O Sartre falava muitas vezes, li a aparição e os vários diários à custa do que eu ouvindo no Sexo dos Anjos. O Alçada Batista, que escreveu aquela extraordinária frase: sinto-me lésbico com as mulheres. É uma coisa deliciosa, não não é? conhecia essa frase. Que lésbico.
Sinto-me lésbico com as mulheres. Quero elaborar, agora fiquei baralhado, agora sinto-me lésbico. Quero porque me apetece, porque acho, me apeteceu na altura, porque acho que tem muito a ver com a capacidade dele, que não duvido que a tivesse, nunca o conheci pessoalmente, com a capacidade dele de, entre aspas, porque eu recuso essa dicotomia, mas de se dar muito bem com o seu lado feminino. Pois. É bom não esquecer, pronto, as coisas melhoraram. Devo confessar que não melhoraram tanto como eu esperava. A minha geração, penso eu. Mas nós fomos criados com estereótipos muito rígidos, não é? Aquelas coisas, um homem não chora, mostra que és um homem, etc. O que é curioso porque mostra como a masculinidade tem que estar sempre a ser provada. O que nos deve tornar um bocadinho desconfiados. Eu já lhe vou contar uma história acerca disso. Está bem. Porque se tem que estar sempre a ser provado é porque é frágil. Certo. Não é? E eu acho que a sensação que eu tinha com ele é que aquela velha discussão da escrita masculina, escrita feminina, eu respondi sempre aos meus alunos, gente, vão ouvir Chico Buarque e depois digam-me se isso é estanque. Se um homem escreve assim, em nome de mulher, não é? A não ser que me digam que o homem é feminino completamente, não tem nada masculino. Mas isso não é fácil de fazer, não é? Uma certa dificuldade em aceitar a bissexualidade em nós. É. E eu acho que o Alçada Batista era muito bom nisso. Ok, agora percebi melhor. A história que eu lhe ia contar é precisamente a propósito dessa fragilidade da masculinidade. Eu lembro, eu depois até li um livro de Miguel Valde Almeida que gostei muito, Senhores de Si, em que ele fala precisamente da construção da masculinidade. E eu lembro-me que aos 18 anos tive que ir à inspeção militar, como é óbvio, não é? Para fazer aquilo. E às 11h30 da manhã entrei no bar dos Mancebos para tomar um café e eu, o que é que o senhor quer? E eu olhei para ele, quero uma cerveja. E ele respondeu-me, laranja ou ananás, é que só tinha frisumo. Eu nunca mais me esqueci. Ora, toda a gente se riu. E eu depois, eu fui para, mas o que é fascinante é que toda a gente que entrou no bar disse, eu quero uma cerveja. Pronto. E eu depois fiquei a pensar sobre o assunto e que realmente eu nunca na vida pedi uma cerveja às 11h30 da manhã. Às 11h30 da manhã pede-se uma meia de leite, não é? Um café ou outra coisa qualquer, ou um sumo de laranja. E de repente eu ali naquela situação, com aqueles homens todos a olhar para mim, sentia necessidade de dizer uma cerveja. E nunca mais me esqueci disso. Isso mostra bem. Mas sabe que a tropa, por exemplo, eu nesse aspecto tive azar, porque os computadores naquela altura ainda deviam ser muito primitivos. Porque o que me foi dito é que eu fui chamado para a tropa por engano do computador. Porque eu era o mais novo do meu curso. E, portanto, não me passava pela cabeça que pudesse ser chamado. Já tinha escolhido, inclusivamente, o sítio onde iria fazer o chamado serviço à periferia. A vida tem coisas deliciosas. Eu tinha escolhido Vieira do Minho, onde 20 anos mais tarde fiz a casa dos Machado Vaz de fim de semana e hoje em dia a casa onde estão as cinzas dos meus pais, dos meus cães e para onde irão as minhas. Não é? E de repente, as pessoas mais novas que nos ouçam e vejam, felizmente não fazem ideia do que isso é. Eu estava no governo civil a pedir licença militar para ir ao estrangeiro, nas férias. Com um sargento que todos os anos me acolhia, não é? E que de repente começa a virar páginas, olha para mim e diz, doutor, o doutor não pode ir ao estrangeiro. Se eu não posso ir ao estrangeiro, mas porquê? O doutor foi chamado, vai para as Caldas da Rainha em setembro. Eu caí, como se costuma dizer, da Pereira abaixo. Eu e minha ex-mulher fizemos uma semana rafada na Urgeiriça e eu avancei para as Caldas, não é? Como realmente eu não pertencia àquele mundo, quando cheguei ao quartel e quem me recebeu disse, mas com a sua idade não devia estar aqui. Eu tive uma epifania e disse, Deus é grande, se então posso-me ir embora. E foi a minha primeira vez que eu percebi o que era a lógica da máquina militar, que ele olhou para mim como quem olha para um asno e disse, embora, o senhor está na lista. Pimba. Bom, foi uma tropa fandanga, onde, imagine, estava como voluntário o meu irmão de afeto, o professor Manuel Sobrinho Simões, o que demonstra que eu sou muito amigo dele,
porque ele era o único que tinha uma média mais alta do que eu, e portanto ficou no Porto e eu fui para Braga, quando podia ter ficado no Porto. Não é? Que grande amigo. Grande amigo, não é? Mas, ele não, porque era mais velho já, mas eu, em teoria, quando saísse do serviço militar, tinha o exame de acesso à especialidade, que não é brincadeira nenhuma, porque se não se tem uma nota boa, pode-se não se ir para a especialidade que se queria. E eu fui para a tropa, com o velho Harrison debaixo do braço, prevendo, com razão, que ia ter muito tempo livre. Eu nunca abri o Harrison. Eu joguei futebol, joguei damas, contei as anedotas mais nauseabundas que se pode imaginar. Bebi cervejas, bebi coisas mais fortes de cervejas, etc. E consegui, durante quase 8 meses, não ter, entre aspas, tempo para estudar uma linha. Porquê? Porque o grupo de machos, digamos assim, entra numa lógica interna em que se discute futebol, mulheres, jogo, etc. E pronto, não se sai daquilo. Precisamente. Eu percebo isso muito bem, porque também vivi essas coisas todas. E estava a ouvir falar, e pronto, agora estava a ouvir falar, lembrei-me também de uma coisa que disse, que o Júlio também teve ali um problema, que são memórias, posso estar enganado, mas que em medicina acabou por ir para a psiquiatria porque não gostava de sangue, se não estou em erro, foi qualquer coisa assim do É verdade. uma vaga ideia. Em termos concretos de sangue, e suportava muito mal a morte dos doentes. Por exemplo, para mim entrar de manhã numa enfermaria e ver determinada cama vazia, pronto, era um sofrimento muito grande. É curioso que passados estes anos todos, eu acho que talvez pudesse ter sido um razoável médico de família. Porque o médico de família, na realidade, é o fulcro de tudo isto. Porque nós vivemos uma época de super especialização. E Deus abençoa os super especialistas. Mas os super especialistas sabem cada vez mais de cada vez menos. Não é? O médico de família é obrigado a ter uma visão mais alargada e, além disso, sistémica, no sentido que conhece as famílias, etc, etc. E isso é outra coisa. Mas, na realidade do tempo, eu quando cheguei à psiquiatria, eu de psicologia médica não guardei muito boa recordação, quer dizer, do professor, do meu querido João Barreto, a melhor, mas era muito à altura em que se estava a descobrir os testes e essas coisas todas e tal, e eu, que tenho um filho especializado nessa área, nunca achei piada nenhuma nessas coisas. É porque eu sou muito amigo do Pedro Barreto, que é filho do João. Pronto, dei-lhe um abraço mesmo. O pai era um homem delicioso. Lembro-me de uma aula do pai com aquela que era a melhor cabeça do meu curso, a Maria Helena Ribeiro da Silva, e o João às tantas resolveu fazer uma pergunta e disse: suponhamos que eu vos dou a garantia que podem entrar no Palácio de Cristal, nessa altura não se chamava Rosa Mota, nem Superboc, nem Superboc, muito menos, e eu estou à vontade que sou um fã de Superboc. Também eu. Mas eu garanto-vos que vocês não são apanhados a saltar o muro. Vocês saltam ou não saltam? E a turma inteira levantou a mão a dizer que saltava, exceto uma mão, da Maria Helena Ribeiro da Silva. E o João Barreto disse: Maria Helena, com a certeza que não é apanhada? E ela: não salto. Porquê? Porque não fui educada assim. Olha, a discussão a seguir, com toda a gente a sentir-se ameaçada, incluindo João Barreto, porque havia alguém que estava a pôr a questão ética. Foi uma coisa absolutamente deliciosa. Mas quando eu cheguei à psiquiatria, houve, de certa forma, uma conjunção. Eu faço psiquiatria como disciplina e gostei. Como é evidente, também houve aquelas áreas em que eu fiquei de cabelos em pé. Né? O Conde Ferreira, com o doente a levar a máquina do eletrochoque para apanhar eletrochoques, não é? Isso desaparecia, não é? Mas, uns mais, outros menos, nós tínhamos que falar com as pessoas. E eu gostava de falar com as pessoas. Não é? E, portanto, depois, o que é que aconteceu?
aconteceu que eu pensei, não, nessa altura, não se, por exemplo, se estivéssemos hoje em dia, eu podia eventualmente ter ido tirar outro curso. Eu naquela altura chamava-se histórico-filosóficas, era o que eu teria gostado de tirar, não é? Mas minha mãe tinha feito uma campanha extremamente bem sucedida para eu ir para a medicina. E naquela altura não, porque nós íamos para a guerra, não é? E, portanto, eu escolhi psiquiatria e nessa altura o que é que aconteceu? Da Suíça veio o Eurico Figueiredo. E o Eurico trazia a psicoterapia, no fundo. E eu de repente percebi que havia muita coisa para além do Valium 10, etc. Não é? Comecei a ler Balint, comecei a ler Freud, etc. E o Eurico disse, porquê é que tu não concorres para um lugar na Suíça durante algum tempo? E foi o que eu fiz. Eu estive um ano e devia ter estado mais, mas eu fiquei completamente claustrofóbico na Suíça, nas montanhas. Mas foi o tempo suficiente para eu descobrir a psicoterapia dinâmica, para ter o privilégio de ainda estar num grupo Balint com a Annie de Balint, não é? E eu fiquei sem dúvidas nenhumas. Eu queria ser psicoterapeuta, ponto final. Eu entrevistei o Coimbra de Matos, que irá brevemente para o ar, e ele também falou do Balint. Achei, agora estava... Eu, por acaso, não conheço, eu nunca li nada do Balint, sou franco. Mas experimente, Mas tenho que ir, porque é um que ir. fascínio, não é? Muito Porque bem. é assim, porque me disse que gostava de Freud, não é? Eu gosto muito dos aspectos históricos, por exemplo, não sei, pá, quando se chega à minha idade, uma pessoa diz, pá, há 2 anos, e pode ter sido há 8, ou há 6 meses, uma pessoa diz assim, há 2 anos, uns dizem 2, outros dizem 3, tá, pronto. A Sociedade Portuguesa de Psicanálise teve a gentileza de me pedir para ir conversar à sociedade. E eu fui, sobretudo, baseado num livro maravilhoso que é Freud e as mulheres. Todas as mulheres que giraram à volta de Freud, e foram muitas. Não só em termos profissionais, como em termos familiares. E, por outro lado, é evidente que eu nunca li Freud em alemão, não é? Mas como provavelmente sabe até melhor que eu, o único prémio que Freud recebeu foi um prémio literário, não é? Freud escrevia maravilhosamente. E mesmo traduzido, eu acho, mesmo traduzido é um prazer. Eu não quero interromper, desculpe lá, mas Não, diga. o Harold Bloom, Sim. no cânone ocidental, coloca Freud como um grande autor literário. Pronto. E depois há aquelas histórias, não é? Que eu não sei se... Mas o meu pai dizia sempre a velha frase, se non è vero é ben trovato. E pronto, e não se preocupava mais com a questão. Mas há quem conte que Freud, às vezes, tinha 3 manuscritos em cima da secretária e que descansava assim, saía de um e ia escrever para o outro, etc. Que é uma coisa que me deixa alucinar. Claro, ele escreveu em 1905 Os Xistos e os 3 Ensaios sobre a Sexualidade, por exemplo, que são 2 textos fundamentais, por exemplo. Pronto. E uma coisa que eu espero não ser excomungado, mas de qualquer maneira, como eu disse isso na Sociedade de Psicanálise, presumo que já não corro riscos. Freud era com um enorme prazer um alcoviteiro. Quando uma pessoa lê as cartas de Freud para os seus meninos, aquilo é um despautério, porque ele joga com toda aquela gente, não é? Pronto, se quisermos, aquela que acaba por nos impressionar mais é com Jung, não é? Porque nós vemos aquilo a começar a fervilhar desde o início, não é? Pronto. Mas, no meio daquela gente toda, havia um fidelíssimo que era Ferenczi, de quem se dizia até que Freud teria tido a fantasia de o casar com Ana Freud. E quando Ferenczi começa as suas experiências de psicoterapia breve, Freud, primeiro com Rank, depois Rank foi à vida dele, não é? Freud primeiro apoiou e depois começou a ter algumas dúvidas, não é? Quando lhe chegou aos ouvidos, não é? E aliás Ferenczi assumiu que Ferenczi, na sua ânsia de dar afeto às pessoas que estavam em análise, beijava à chegada e à partida
as pacientes e tal, aí Freud fez um aviso paternal e escreveu-lhe uma carta que é um espanto, em que ele diz: você faz o que quiser, não é? Mas a minha opinião está dada. E é muito curioso que Ferenc se recua. Quer dizer, aquele afeto era demasiado importante para que Ferenc se arriscasse. Era um pai, uma espécie de pai. Exato. E quem é que vai, digamos assim, pegar no facho? É Balint. E Balint vai levar isso para a Inglaterra, e quem vai ser o filho espiritual de Balint? Malan. E toda a Tavistock Clinic vem daí. A psicoterapia breve e inspiração analítica, Mas não é? sabe que eu, como sou mais antropólogo, e fui muito marcado pelo José Gabriel Pereira Bastos, fiz sempre muito mais esta ligação. Eu ainda queria a antropologia. Está bem. Não há problema, eu por mim, quer dizer, fica aqui o resto do dia. Vamos a conversar. Pronto. Porque eu, pronto, o que me fascinou no Freud, quer que lhe diga, e eu fui muito influenciado pelo José Gabriel, foi esta amplitude de temas que o Freud trabalha, porque o José Gabriel sempre me deu a conhecer o Freud como um autor, tinha uma teoria geral da ação humana. O Freud escreve sobre religião, o Freud escreve sobre arte, o Freud escreve sobre quase tudo. Quase tudo. Freud tudo. evitava os filósofos. Sim, mas de qualquer maneira... É muito curioso. É verdade, mas, por exemplo, o Freud foi influenciado pelo Brentano, o Freud foi pelo Schopenhauer, claro, a parte da sexualidade, e de que maneira... Sim. O Freud dizia que deixava de ler Nietzsche porque achava que estavam a chegar às mesmas conclusões. Eu acho que ele foi muito influenciado por Nietzsche. Há imensas coisas que já estão em Nietzsche que o Freud... Mas o Freud tinha muito isso. O Freud pegava nas coisas e depois dava-lhe um tratamento diferente e ampliava. Quer dizer... E tinha um fascínio pela Grécia Antiga. Pois, tinha um fascínio. O sabe isso melhor do que eu. Por exemplo, o inconsciente não foi inventado por ele. O narcisismo não foi inventado por ele. Etc. Só que ele depois pegava naquilo e expandia e dava-lhe um tratamento, fazia uma reflexão que os outros não tinham feito e expandia. Como dizia às vezes o Eurico com piada, o Eurico dizia, vejam lá, ele até teve a ideia do Édipo baseado na peça sobre um tipo que não teve verdadeiramente o Édipo, porque não era com os pais dele. Pronto, e para pedir ao Édipo criou o Édipo, não é? E o Eurico costumava dizer, ainda por cima aquele pormenor desagradável de matar o pai num acidente de viação, quer dizer, encontram-se num cruzamento. É verdade. Sabe que o Eurico, eu adorei ler o livro No Reino de Xantum. Lembro perfeitamente que na altura aquilo também foi uma descoberta, precisamente porque fazia esta ligação com as peças gregas e com os vários conflitos familiares das peças gregas. Eu nunca tinha visto aquilo daquela maneira. Eu adorei ler, tenho aqui, é um dos livros que eu gostei imenso de ler e que foi importante para mim. O Eurico era um professor extraordinário com tudo aquilo que implicava a sua nonchalance. Quando eu era assistente do Eurico, e ele dava as aulas no Magalhães Lemos, eu lembro de uma aula teórica em que o Eurico entrou e disse, hoje vamos falar disto assim, assim. E um dos alunos disse, professor Eurico, já falámos. E o Eurico disse, peço desculpa. Então, vamos falar disto assim, assim. E o tipo disse outra vez, essa aula também já demos. E o Eurico disse, então, para não haver mais problemas, digam lá o que é que lhes apetece que eu fale. E falou, e deu uma aula magnífica. Pronto. Maravilha, mas assim não havia problema. Antes, eu queria voltar um bocadinho atrás, porque às páginas tantas, o João Machado fala de coisas que são tão fascinantes para mim e eu vou começando a fazer associações. E, por exemplo, eu lembro-me de uma vez, há aqui duas coisas que eu nem sei como é que é de pegar isto, mas pronto, há aqui duas coisas que eu achei interessantes e que já agora gostava de falar consigo. E depois há a questão da antropologia. Houve uma que foi, dizia há pouco, quando estava no Conde Ferreira, foi no Conde Ferreira que falou. Eu ainda fiz no Conde Ferreira, sim. Que se afastava dos eletrochoques. Eu lembrei-me de uma aula que tive com um professor de psiquiatria que me deixou muito surpreendido, em que ele era de Lisboa, eu não vou dizer o nome porque posso estar a dizer uma grande asneira, mas em que ele dizia que havia uma área, digamos assim, secreta nos hospitais psiquiátricos, em que estava uma série de pessoas que tinham nascido com deficiências muito graves, que de certa maneira não podiam ser mortas porque eram seres humanos. Portanto, havia uma área, mas quer dizer, por exemplo, tinham perdido uma parte significativa do cérebro,
que funcionavam como verdadeiros animais, defecavam para marcar território, urinavam para marcar território. Isso existe? Agora? Não, mas existiu. Havia Existiu, sim. área. Existiu. Mas quer dizer, Sim. acabou há relativamente pouco tempo. Não faço a mínima ideia, sabe que Mas ainda apanhou isso? Ainda apanhou apanhei o facto de haver crónicos no hospital que, por exemplo, tinham na ficha de medicação vitamina B12. Portanto, estavam lá. Aqui é preciso também ter a noção que muitas vezes também as famílias não queriam nada com eles, eram verdadeiros depósitos, não é? Pois aí também há uma questão que é a questão dos déficits, porque hoje em dia penso que já não, mas eu ainda vivi uma época em que havia uma visão, por exemplo, muito romântica da esquizofrenia. Ponto de ordem. A esquizofrenia hoje não tem nada a ver com a esquizofrenia de há décadas atrás, não é? Hoje as esquizofrenias estão bem equilibradas que nós não fazemos a mínima ideia que aquela pessoa sofre da doença, não é? Mas pronto. Mas havia em certas pessoas, pelo menos, uma visão romantizada de que os esquizofrénicos eram sempre muito inteligentes, simplesmente inadaptados, etc. Não é? Não é verdade. Não é? Havia pessoas, e também nas depressões profundas, que ficavam completamente incapazes de qualquer tipo de comunicação. E, portanto, a palavra é dura, mas eu acho que muitas delas não é mentir dizer que estavam em depósitos. Ponto final. E não estou a falar de déficits mentais e coisas desse género, não é? Em que a atitude mudou completamente. Eu fiquei muito impressionado com aquilo e será? Pronto, que era assim uma espécie de área secreta, quer dizer, que só os psiquiatras é que entravam, as pessoas cá fora não sabiam que aquilo existia. Bom, a psiquiatria, nessa altura, veja o que isto diz, de uma certa forma, de encarar a psiquiatria. Um colega meu, que é meu primo, aliás, afastado, mas é meu primo, que é o Carlos Flores, que também já está aposentado. Uma vez nós estávamos numa aula prática no Conde Ferreira, com o nosso assistente, que era o António Pacheco Palha, e nós estivemos na aula e às tantas o Palha disse: estamos atrasados, vamos embora. E viemos. E de repente tocou o telefone na portaria e a senhora virou-se para o Palha e disse: doutor Pacheco Palha, há um problema qualquer na enfermaria, 11 ou 12, não sei o que era. Pronto. Então o que é que tinha acontecido? O Carlos Flores não tinha ouvido o Palha e tinha continuado a falar com o doente. E de repente percebeu que nós já tínhamos saído todos e dirigiu-se para a porta. E o enfermeiro disse-lhe: onde é que pensas que vais? E ele disse: eu vou-me embora. Isso é o que dizem todos. Pois. Vou-lhe dizer uma coisa: isto durou, quando muito, 5 minutos. Isso é horrível. E o meu primo estava em choque. Percebe? Eu eu ainda me lembro do chocalhar daqueles chaveiros que eram assim, percebe? E, portanto, havia uma sensação de claustrofobia. É claro que isto também tem a ver com arquitetura. Por exemplo, Magalhães Lemos não era nada assim, nem é. Pronto, estou a dizer para nós. Não é? Mas o velho Conde Ferreira, uma pessoa tinha assim uma sensação de... Se calhar isto com o Jack Nicholson também se fazia um bom filmaço cá dentro. Estava a pensar no Foucault e estava a pensar no Voando Sobre de Cucos. Exato. E estava a pensar na antipsiquiatria e de repente isto agora nunca mais daqui saímos. Exato. Como alguém dizia, a antipsiquiatria é essa, criada por tipos que eram todos psiquiatras. É bom não esquecer isso. Não? Precisamente. Júlio, a conversa está maravilhosa, mas não podemos ficar aqui eternamente. Claro. Eu ainda queria ouvir falar um bocadinho, porque agora fiquei curioso. Porquê antropologia médica? Perdão? Porquê antropologia médica? Antropologia médica. Olha, vou desiludi-lo, sabe? Porque a história não tem nada glorioso. Não. É assim, numa determinada altura, olha, o Eurico. Numa determinada altura, o Eurico foi convidado pela Ministra da Saúde, a doutora Leonor Beleza, para abrir no Porto o equivalente ao Centro das Taipas
para recuperação toxicodependente em Lisboa, onde estavam velhos amigos meus, o Nuno Miguel, o Luís Eduardo Patrício, etc. Pronto. E o Eurico aceitou. Mas o Eurico, verdadeiramente, aquilo que o apaixonava não era a toxicodependência, eram os jovens. E, portanto, o Eurico o que queria fazer verdadeiramente era algo que não afunilasse para a toxicodependência e que abordasse, digamos assim, a problemática psicológica da juventude. Daquilo que eu percebi, a doutora Leonor Beleza não tinha nada contra isso. Mas naquela altura estava a organizar os serviços de toxicodependência. Bom, e então o que é que aconteceu? O Eurico pediu-me para ir dirigir a parte da consulta. Eu era assistente do Eurico, nessa altura, e disse que sim. Eu tinha alguma experiência da área de toxicodependência, porque quando tinha vindo da Suíça, onde tinha estado também numa consulta de toxicodependência, tinha vindo para aquilo que se chamava o CEPD na Avenida Boa Vista, com o Dr. Edwino Lopes, que já nos deixou. Pronto. O Dr. Edwino Lopes foi meu psicanalista. Pronto. Durante um era um santo homem. Era um homem que levava metadona para a casa dele e os toxicodependentes, que com muito boa gente não gostam de se levantar cedo, chegavam ao CEPD e o CEPD já estava fechado, e iam-lhe bater à porta e ele dava-lhes as doses. Era o bom Era assim. Era o bom seio. Do modelo da Klein era o bom seio. Era o bom seio. Pronto. E pronto. E lá estavam a correr os trâmites. Eu ainda fui ver com o Eurico a casa, as obras, que estavam ainda numa fase muito inicial. O edifício pertencia à ARS, bem me lembro. E um dia, eu chego ao Magalhães Lemos e tinha uma chamada telefónica. Eu ainda não tinha chegado quando tinham telefonado, mas tinham deixado recado para eu ligar para Lisboa, para o secretário de Estado, um dos secretários de Estado, para a altura, que era o engenheiro Costa Freire. E eu liguei. E o engenheiro Costa Freire disse ao professor Machado Vaz, é para dizer que a senhora ministra e eu ficámos muito satisfeitos por ter aceitado substituir o professor Eurico Figueiredo à frente do CATS de Feita. E eu fiquei sem palavras. Não fazia a mínima ideia do que é que ele estava a falar. Pronto. O que é que tinha acontecido? O Eurico tinha tido um dos seus repentes, a ministra não tinha aceitado a sugestão dele e o Eurico tinha dito, então não vou, mas eu indico um substituto, o Júlio Machado Vaz. Pronto. Esqueceu-se-me de telefonar no meio daquilo tudo. Eu fiquei atrapalhado, mas por outro lado havia toda uma equipa já formada e eu pensei, não me apetece aceitar, porque a chefia de uma comissão instaladora já me cheirava que não seria o ideal para mim, mas eu tenho uma equipa toda à espera. Se eu digo que não, não sei quem é que virá e tal, e pronto, eu aceitei. E lá fui para o CATS de Feita. Que foi uma aventura de 5 anos, onde eu até aprendi questões legais, porque ao fim de 3 eu considerei que aquilo estava montado e demiti-me. E foi aí que eu descobri que eu não me podia demitir. Ou antes, eu podia, mas se não aceitassem a demissão, eu tinha que continuar. O que me aterrorizou completamente. Eu disse, mas como é? Vou ficar aqui até quando? Qual foi a solução para isto? Quando o Dr. Paulo Mendes foi para ministro, eu telefonei-lhe, tinham passado 5 anos, e eu continuava a dar aulas, que era o que eu mais gostava de fazer. E eu disse, Dr. Paulo Mendes, por amor de Deus, aceita a minha demissão. E dizia o Paulo Mendes, Júlio, mas isto até dá mau aspecto. Então, eu entro, você demite-se, vão pensar que é por um conflito só. Soutor, eu faço uma conferência de imprensa, o que quiser, mas deixe-me ir embora e tal. E ficou à frente do CATS de Feita, um homem que já morreu e que foi uma perda extraordinária, que foi o Dr. José Gonçalves. Pronto. Estava eu no CATS de Feita. E um dia apareceu o Eurico. Eu acho que nunca houve uma coisa de que o Eurico me quisesse convencer que tivesse falhado. E não foi dessa vez que começou. O Eurico chegou, começou a fazer conversa de café e às tantas disse-me assim, olha, não foi o teu bisavô
que foi professor de antropologia em Coimbra? E eu disse, foi. Até há lá fotografias. Olha, numa das fotografias, sabes quem é um dos alunos? Ele, não. O Sidónio Pais, imagina tu. Mal sabia ele o que ia acontecer. Pronto. Mas porquê? E diz ele, olha, Biomédicas decidiu criar a disciplina de antropologia médica. E eu disse, magnífico. Porque ele sabia que eu gostava de antropologia médica, que lia e tal e tal. Pensar a saúde, pensar os profissionais de saúde e a medicina em particular. E diz ele, é assim, nós queríamos que tu regesses a disciplina. Eu disse, Eurico, eu interesso-me por antropologia médica. Reger uma disciplina não é bem a mesma coisa. Ao que o Eurico respondeu, mas quando começaste a ensinar sexologia médica, tu também interessavas-te por sexologia médica, também não tinhas tido nenhuma formação especial. Isso é verdade. Mas pronto, os primeiros psicanalistas da Sociedade Portuguesa de Psicanálise também não tinham sido avaliados, não é? O que é que tinha acontecido? E que, como sabe, é muito frequente no mundo académico em geral, mas eu arrisco-me a dizer no português em particular. Quando se discutiu em científico quem é que ia reger a cadeia, havia 2 candidatos e havia 2 blocos e não se chegou a acordo. E de repente alguém disse... O Júlio foi a terceira via. Isso, exatamente. Se fôssemos buscar o Júlio, lembro de dizer ao Eurico, isso não é muito elogioso. E ele desatou-se a rir e disse com aquela franqueza dele, mas é assim, é sinal que tu não tens muitos anticorpos, sabes? E depois até acrescentou, porque a malta acha que tu não tens grandes ambições lá dentro. Tu gostas de dar aula, o que era mais que verdade. Eu nunca fui à cátedra, por exemplo. E, portanto, eu fui uma espécie de resultado de um conflito. E desaguei em antropologia médica. E foi uma sorte extraordinária. E neste momento é um prazer ainda maior, porque eu dei sempre a antropologia médica a passar poesia e pintura. E vai iniciar-se em Biomédicas um curso voluntário de poesia e medicina, penso que já para o próximo ano, não é? para 30 alunos, não é? Com o João Luís Barreto Guimarães. Eu agora estava aqui a pensar, e eu tenho pena, não preparei para isso, peço desculpa, porque já não sei de cor. Porque eu gostava de acabar esta conversa com um poema, agora até de uma forma de homenagem, porque houve um poema que eu lembro perfeitamente do Eugênio, que eu disse inúmeras vezes, que já gastamos as palavras, mas já não me lembro, agora já não sei, porque eu dizia muitas vezes. E que é relativamente longo, não é muito pequenino. Mas eu sabia o todo de cor, porque na altura era arte do teatro. Quando ouvia, eu vos contei isso, quando eu ouvia o Sexo dos Anjos, eu era ator de teatro. E à segunda-feira, religiosamente, à noite, onde é que eu estava? No Pinguim Café, a dizer poesia. Foi aí que eu conheci o seu filho. Ele também ia assistir, o Guilherme também ia assistir a essas, mais tarde também foi assistir a essas tertúlias. E eu sabia os poemas todos de cor, quer dizer, porque eu decorava, na altura tinha muita facilidade em decorar textos, porque estava habituado a decorar textos para o teatro, e portanto eu nunca dizia um poema sem o saber de cor, até para o sentir, pronto, mas neste momento é a vida, é a vida, mas... Olha, se quiser é assim, vou falhar seguramente 1 ou 2 palavras, mas também isso muda ao longo das nossas vidas. O meu poema favorito do Eugênio, e lembro-me de falar com ele acerca disso, e qualquer um de nós tinha razões privadas para falar disso, era o poema à mãe, não é? que me fascinava, e que eu lhe pedi para dizer no Sexualidades, e ele fez-me esse favor. O Eugênio não era muito de fazer coisas que não lhe apeteciam. E depois a vida vai passando por nós, ou nós pela vida, não sei. E quando eu andava com o Júlio Rezende por esse Portugal, ele a tocar piano e eu a dizer poesia, uma das coisas que me dava mais prazer era dizer o silêncio, que é mais ou menos assim. Peço desculpa, mas... Quando a ternura parece já do seu ofício fatigado e o sono, a mais incerta barca, ainda demora, quando azuis irrompem os teus olhos
e procuram nos meus navegação segura, é que eu te falo das palavras, desamparadas e desertas, pelo silêncio fascinadas. E eu sempre gostei, eu não garanto que seja exatamente assim. Eu acho que estão as palavras. Porque é que é curioso começarmos com as palavras de Sartre e acabamos aqui. Porque eu acho, e às vezes falei disso com o Eugénio, eu acho que sobretudo os poetas têm uma utopia, que é, meu pai gostava muito dessa palavra, que é ir esculpindo o poema. Meu pai gostava da palavra maravilhas da Madeira, vão saltando maravilhas. Eu acho que muitas vezes os poetas, e por exemplo o Virgílio Ferreira fala disso, não é? Da busca de uma palavra, que no fundo a nostalgia é chegar a uma palavra que se dilua no silêncio e não seja preciso dizer mais nada. Pronto. E por isso gosto muito disto, não é? Das palavras desamparadas e pelo silêncio fascinadas. Júlio Machado Vaz, está na altura de nos calarmos. Muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado pela sua partilha, foi extraordinário e foi um prazer conhecê-lo, ainda que através destes meios. Sim, se não se importa, eu ainda prefiro ir beber uma cerveja a qualquer lado. Pode ser de laranja ou de ananás, não há problema nenhum.